A paz do Senhor a todos, glórias ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo para concluir algo que muito me incomodou quando eu gravei o primeiro vídeo acerca de Daniel Mastral. Se os irmãos observarem durante o vídeo, eu tive uma grande dificuldade de chamá-lo de irmão Daniel Mastral, ou de irmão Marcelo, como é o nome dele. Se você observar aquele vídeo que eu gravei, você não vai ver o pastor Aleluia tratando-o como um irmão nosso. Você não vai ver. Eu tive uma dificuldade muito grande, irmãos. Eu não conheço esse homem, não conheço a sua vida, mas o que o Espírito de Deus me trouxe na hora em que eu estava gravando o vídeo é que ele não era um dos nossos. E que, portanto, eu não conseguia chamá-lo de irmão. Não conseguia. Durante todo o vídeo, eu chamava pelo nome o teólogo, o ex-satanista, mas o irmão, o servo de Deus, o vaso de Deus, o homem de Deus. Vocês podem observar no vídeo que o pastor Aleluia não usou essa expressão, porque eu senti um bloqueio na hora que eu estava gravando o vídeo. Havia um bloqueio que não me deixava tratá-lo como um homem de Deus. E o Espírito de Deus não me deixou tratá-lo como homem de Deus, servo de Deus, o vaso de Deus, o irmão, enfim, porque, de fato, essa conexão com o divino Espírito Santo não aconteceu na vida dele. De fato, este homem ainda estava preso, ele ainda estava acorrentado, ele ainda estava subjugado a tudo aquilo que ele viveu no passado e que ele tentava se desvencilhar, tentava sair, mas ele não conseguiu. A sua vida, mesmo, entre aspas, ele dizendo-se cristão, ele não conseguia viver como um cristão. Ele não conseguia viver como um cristão. Ele vivia a sua vida como aquele ex que nunca deixava de ser o ex. Então, por isso, irmãos, eu queria falar com os senhores que, de fato, o Espírito de Deus não me deixava tratá-lo como irmão, como servo de Deus, como um obreiro, um pastor, sei lá. E eu senti muita dificuldade quando eu fui gravar aquele vídeo. Eu precisava confessar isso para os irmãos. Ouvi alguém dizer que se alguém se mata, se suicida, possuído por um espírito, então essa pessoa não tem culpa. Então Deus vai salvá-lo porque ele se mata possuído por um espírito. Então ele se torna vítima e aquele espírito é que se torna o culpado. Não. Isso não tem fundamento bíblico. Se eu me suicido porque um espírito tomou conta de mim, é porque eu falhei. Houve uma brecha dada por mim, houve alguma legalidade dada por mim para que esse espírito me possuísse. Veja o caso de Adão e Eva, que pecaram influenciados por demônios, ok? Mas, e daí? O Senhor os sentenciou como culpado. Nós temos um exemplo, por exemplo, de Judas. Lucas 22, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas e aí ele foi
ter com os sacerdotes para arrumar uma maneira de como entregar a Cristo. Mas primeiro, Lucas 22 registra que o diabo entrou em Judas para que ele fosse lá. Então, quando ele vai conversar com os sacerdotes para arrumar uma forma de entregar a Cristo, ele já estava ali sob a influência de espíritos. E ele vai e formaliza tudo de como entregaria Cristo, através de um beijo, iria apontar ele no meio dos discípulos. Então, e depois dali, no seu único momento, depois que Cristo é entregue e vai para a cruz e é penalizado, Judas, em algum momento da sua sobriedade, ele se arrepende. Mas ele não saiu de debaixo da influência do maligno. Tanto é que ele vai para um despenhadeiro e se lança do alto abaixo. Ali é um suicídio sob influência desse mesmo espírito que o levou para fazer o que fez, entregando Cristo. Então Judas deveria ser salvo, porque primeiro, quando ele vende Cristo, ele vende sob a influência de um demônio. Depois ele vai e se mata, tadinho. O demônio pegou ele e lançou o despenhadeiro abaixo. Não, nós não podemos afirmar que ele agora é salvo, porque o próprio Cristo disse que ele se perdeu. Quando Cristo vai orar, capítulo 17 de João, ele orando, ele diz para Deus, só um se perdeu, que era filho de perdição. Aí Cristo se refere a quem? A Judas. Veja que, se eu for pensar, não, se o Espírito entrou em mim e eu me matei, então eu sou vítima, eu não sou culpado, eu sou vítima e aí Deus vai me salvar. Não. Judas também foi vítima e, no entanto, ele foi condenado. E foi vítima por quê? Porque deu legalidade. Nós não podemos brincar com isso, irmão. Com seres espirituais, com demônios, com satanismo, com espiritismos. Não. Então esse homem, quando ele sai do carro, se você observar o vídeo, ele já não está em si. Eu disse isso no vídeo passado. Então, quando ele sai do seu automóvel, ele já sai totalmente fora de si. Observe os movimentos dele. Ele já não está na sua sanidade, na sua sobriedade. Ele já estava dominado, possuído por aquele que o mataria. E como Judas, que foi reprovado, mesmo sendo dominado por espíritos, este homem também foi reprovado. Irmãos, isso é muito sério. O suicídio é algo sério. Ninguém pode brincar com isso. Ninguém pode brincar com isso. É algo sério. Nós não podemos brincar com isso. E o caso desse varão aí, ele não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, uma transformação necessária, uma vida mudada, cambiada por Cristo, né? Não abandonou de fato tudo que ele deveria abandonar, não renunciou de fato tudo que ele deveria renunciar. E daí vem uma recompensa triste e dolorosa. Essa afirmação de que se o espírito imundo tomar posse de você e te matar, você se matar, você vai ser salvo porque você foi vítima. Não, não, não. Tire isso da sua mente. Amém, irmãos? Nós não podemos dar lugar para o diabo, nem o diabo pode achar lugar em mim. O que é que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4. Não deis lugar ao diabo. Tiago 4, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ordem do Senhor é contrário a isso. Então o inimigo entra em mim, me mata e eu estou salvo porque eu fui vítima. E por que fui vítima? Porque dei lugar para o diabo, porque não o resisti quando a Bíblia manda que eu o resista. E resisti como? No jejum, na oração, na obediência. Jejum, oração e obediência. Então, irmão, o fim dos que não se encaixam na palavra é esse aí, e daí para pior. Que o Pai possa abrir a mente de cada um, em nome do Senhor, e que o Senhor nos livre, nos dê graça para lutarmos, e como sempre digo, sermos vitoriosos. O jejum é o joelho, irmão.
é a chave da vitória. Se o jejum e o joelho não resolverem, nada mais resolve. Seja fiel e vença o diabo.